Oi, quinto ano M2, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula hoje de ciências só de correção. Correção das páginas 450 até 457. Hoje nós vamos terminar a parte de ciências. Eu vou acabar de corrigir, então a parte de ciências do nosso livro terminou. Quem estiver com alguma página em branco, coloque em dia. Precisa fazer, tá bom? Ok? Então vamos para a página 450. Número 1. Neste capítulo vimos que além do ciclo natural da água, existe um ciclo urbano desta, com etapas criadas pelas pessoas. Por que existe esse ciclo? Por que esse ciclo existe? O ciclo natural, o ciclo urbano existe, vem do ciclo natural da água, só que ele sofre interferências até chegar à nossa casa, né? Esse ciclo urbano. 2. Após a crise hídrica ocorrida em São Paulo em 2014, uma lei proibiu o uso de água tratada para lavar calçadas e carros. Nessa época surgiram várias placas em condomínios e postos de gasolina, como as seguintes. Nós estamos vendo aí 3 placas. Água de reuso, que é aquela água que a gente aproveita, por exemplo, da máquina de lavar, né, que a gente vai usar novamente. Mas ela não é tratada. É uma água que não é potável, não é tratada. E tem mais 2 placas aí. Utilizamos água de reuso para lavagens de áreas comuns. Aviso, usamos água de reuso na lavagem dos carros. Em relação a essas placas, responda as perguntas. Aí vem a primeira. De onde vem essa água de reuso? Essa água de reuso, ela é uma água reciclada de esgotos, né? Primeiro, em lugares que tem esse tratamento de esgoto, o esgoto, né? A tia já explicou para vocês, é aquela água que sai da pia do banheiro, da cozinha, do vaso sanitário, vai para uma estação de tratamento de esgoto, é tratada e pode ser utilizada. Só não pode ser utilizada para a gente consumir. Tá? Mas ela pode ser utilizada em outras áreas, como está explicando aqui nas placas, tá? Então, vem a água reciclada de esgotos, que a gente sabe que é das pias, do banheiro e cozinha e do vaso sanitário. A água de reuso também é aquela água que sai da máquina de lavar. Tem muita gente que não deixa essa água ir para o ralo, coloca em tonéis, né, de água, aqueles grandes, e a água vai para ali. E reutiliza aquela água lavando o seu quintal, lavando algumas partes da sua casa. E então aí nós vamos ficar, que eu expliquei toda a questão, mas aí vai ter que ficar água reciclada de esgotos, aí entre parênteses, das pias e do banheiro, e da máquina de lavar, tá bom? Porque a água de reuso não é apropriada para beber, cozinhar ou escovar os dentes. A tia até acabou falando na explicação dessa questão 2. Porque é uma água que não é tratada, ela não é potável. Página 451. O ciclo urbano da água começa com a captação da água em rios, represas ou lagos e termina com a devolução da água ao meio, após passar por diversas etapas. Coloque o nome das etapas na ordem que aparece. Início, no primeiro retângulo, vem captação. Ao lado, tratamento de água. Embaixo, distribuição. Embaixo, utilização e consumo. E a última, drenagem de efluentes. Aí vai a devolução ao meio, começa tudo de novo. Evaporação, condensação, precipitação, começa tudo pelo ciclo natural da água. 452. Atualmente, muitas pessoas têm em casa a cisterna doméstica. Ela é um reservatório projetado para coletar água da chuva. É muito comum em fazendas e está sendo cada vez mais instalada nas cidades. A água da cisterna é potável? Neste caso aqui, não. Tá? Nesse caso aqui, que é usado, está mostrando até na gravura, em fazendas, é a captação da água das chuvas. Então, não é uma água potável. Mas, por exemplo, no meu condomínio, que eu moro, tem uma cisterna. Cada prédio tem uma cisterna. Ela é enorme. E ali
essa cisterna do meu prédio, a água é potável. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa diferença, tá? Nesse caso aqui, que está captando, está coletando a água da chuva, a gente já sabe que a água dessa cisterna não é potável. Mas se por acaso a pergunta vier, água, cisternas de prédios, de condomínio, tudo, tem que explicar, tem que ter uma explicação, tá bom? Perfeito? 6. Para quais finalidades a água coletada na cisterna pode ser utilizada? Pode ser para regar plantas, lavar calçadas, lavar carros, quintal, né, dar descarga em banheiros. 7. Em nosso dia a dia, consumimos água direta e indiretamente. Defina e dê exemplos de consumo direto e indireto de água. Direto é quando você consome água para si mesmo. Por exemplo, para beber, para cozinhar, água que você consome para tomar banho. Indiretamente é aquela água que foi usada em produtos que nós utilizamos. Por exemplo, em vegetais, né, que nós consumimos, legumes, foi usada a água, teve que irrigar, não teve que irrigar várias vezes? Então, é uma água, um consumo indireto. Eu consumo algo que foi, para chegar até a minha casa, até a mim, ele precisou de água, ele teve necessidade de usar a água, tá? 8. Cite algumas formas de uma pessoa reduzir seu consumo direto de água. Tomar banhos mais rápidos, quando estiver ensaboando a louça, fechar a torneira, estiver escovando os dentes, fechar a torneira, né? 453. 9. As descargas com duplo acionamento possibilitam escolher a quantidade de água que se quer usar ao apertar o botão. Você já viu descargas de banheiro desse tipo? É pessoal, mas a gente responde sim, né? Porque é comum. Você acha que elas foram criadas com qual objetivo? Qual o objetivo? Para reduzir o consumo de água, né? A quantidade de água. 10. Os produtos a seguir têm uma pegada hídrica bem grande. Aponte como a água é gasta na produção desses itens. Carne de boi. O boi ele consome água para beber. E o pasto também que ele tem o que comer também precisa ser irrigado, né? Então necessita esse pasto, esse mato, né? Essa grama precisa de água. Carro. Muitas peças de carro são feitas de metal. A mineração ou a extração do ferro consome também muita água. 11. Complete a frase. A maior parte da água do planeta Terra é salgada, o que a torna imprópria para o consumo. 454. 12. Um aluno decidiu mudar seus hábitos para reduzir sua pegada hídrica. Assinale quais medidas ajudarão na redução da pegada hídrica. O primeiro parêntese e o último. Tomar banhos mais rápidos e usar o mesmo copo várias vezes. 13. Um chuveiro tem uma vazão de 12 litros por minuto. Quantos litros de água serão gastos em um banho de 15 minutos? E de um banho de 10? Você vai ter que fazer 2 continhas aqui, que é a continha registrada no livro. Se um minuto eu gasto 12 litros, eu quero saber em 15, é só eu multiplicar. Multiplico 12 vezes 15, que deu 180. Então, em 15 minutos, nós usamos 180 litros de água. E em 10, 12 vezes 10. Dá para fazer até o cálculo mental. 120 minutos. Aí vem o glossário falando o que é vazão. É o efeito de escoamento da água, ou seja, um vazamento. E embaixo, quantos litros de água seriam economizados se em vez de uma pessoa tomar banhos de 15 minutos, ela ficasse 10 minutos embaixo do chuveiro? Você vai fazer uma outra conta. 180 menos 120, 60. Então, ela vai economizar 60 litros de água. 455. Observe o gráfico. Vem um gráfico e você vai responder 2 questões. Qual dos alimentos consome menos água em sua produção e qual consome mais água? Menos água, a cenoura. Mais água, o ovo. B. Explique o maior consumo de água na produção desse alimento.
Os ovos são derivados da galinha, que consome muita água, a galinha consome alimentos que são vegetais, que tem na ração, e que esses alimentos têm aquele consumo indireto, dependem de água também. Então o consumo ali para a produção dos ovos é muito grande, né, de água. 15. Que ação você pode adotar em sua casa para reutilizar a água? Aí é com você, pessoal. Nós vamos ver no retorno. 456 é o relembrando, para a gente fechar o capítulo. Preencha o mapa conceitual a seguir, utilizando o que você aprendeu neste capítulo. Então, eu vou começar daqui de cima, ó, da primeira nuvenzinha branca. Tratamento de água. Embaixo, distribuição. Embaixo, utilização e consumo. Aí vem a nuvenzinha rosa, que é drenagem de efluentes. Aí você vai completar com devolução ao meio. E o ciclo, como vai de novo. Embaixo ele tem consumo direto. Exemplos: beber água, tomar banho, escovar os dentes, cozinhar. Consumo indireto: legumes que usamos no nosso alimento, roupas que usamos, também precisa de água, tá? E 457, você vai preencher o eu aprendi e nós chegamos no final dessa parte de ciências. Se liguem, terminamos a parte de ciências. Quem não terminou precisa colocar em dia, precisa terminar tudo de ciências, ok? Se cuidem, usem as máscaras. Estou com saudade de vocês e até a próxima. Beijo!